derramado em nossas vidas. E eu queria convidar os meus queridos irmãos a se colocar em pé. E vamos orar a Ele, ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao grande eu sou, ao Deus maravilhoso, Deus bom, eterno, sublime, poderoso, a esse Deus a quem nós servimos. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos a honra, te damos a glória e te glorificamos nessa noite, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Obrigado, Deus, pelo dia que tivemos e sabemos que foi debaixo da Tua santa proteção. E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje, nesse horário, para te cultuar, continuar, Senhor, te cultuando, por tudo que o Senhor é e que ainda irá fazer em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, receba nessa noite a nossa adoração, receba o culto que a Ti, Senhor, é devido. Receba, Pai, toda a programação que será entregue ao Senhor. Que o Senhor nos visite aos nossos corações, a nossa mente. Deus, em nome de Jesus, tira tudo que não te agrade. E que tudo que viemos a fazer, Senhor, suba como aroma suave ao trono da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, queremos te dizer que nós te amamos e que fique à vontade entre nós. Receba, Senhor, o nosso culto. Abençoe a Tua igreja, os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que irão chegar e aqueles que não poderão estar aqui nesta noite, mas que possam sentir o toque do Espírito Santo e a Tua presença, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Dizer para Ele a graça que nos basta. A tremenda graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos louvá-lo. A bondade de Deus, ela é maravilhosa. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Nós podemos desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. E por isso estamos reunidos em Sua presença esta noite. Então eu te convido a, nesse momento, dedicar ao Senhor o melhor da sua adoração, declarando a sua gratidão por todos os feitos poderosos que Deus tem feito na tua vida, na vida da tua família. Nessa noite nós queremos dizer ao Senhor: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado pela tua bondade. O salmista, lá no Salmo 23, ele nos diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão todos os dias da nossa vida. E ele complementa que nós vamos habitar na casa do Senhor, habitar nos átrios do Senhor para todo sempre. Que esse seja o desejo do teu coração, com a tua família, servir ao Senhor, estar nos átrios do Senhor para todo sempre, desfrutando das promessas que Ele tem para cada um de nós. Amém. Te amo, Deus. Cante isso. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na
posso declarar isso. Tu és tão bom, Senhor. Somos gratos pela tua bondade. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és bom, Senhor. Para todo sempre tu és bom. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom, estamos aqui juntos, reunidos, para glorificar o nome do Senhor, nessa conferência da família, né? Que bom que estamos aqui. Nós escolhemos a melhor parte, de estar na casa do Senhor, na sexta-feira, para juntos aprendermos um pouco mais e ouvir dele. Vamos conhecer os nossos visitantes nessa noite? As pessoas que nos visitam, que vieram pela primeira vez. Dá um sinal assim, que está nos visitando. A irmã aqui. Tem O mais pastor, né, a sua família, o irmão que veio junto com o pastor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém? E mesmo aqueles irmãos que não vieram, mas que não são visitantes, mas vieram prestigiar, não é, a conferência, vieram juntos aqui, estão aqui conosco para glorificar o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos um aviso para dar. Pode ser agora? Vamos ter na próxima quarta-feira uma vigília aqui na igreja. Essa vigília é para toda a família, né? Os casais da igreja, o Ministério de Casais, vai dirigir essa programação, porque dia 30 é um feriado, na quinta-feira, né? Mas na quarta estaremos aqui às 20 horas até a meia-noite para glorificar o nome do Senhor, para a gente agradecer, a gente pedir, né? Vamos ter esse momento aqui, todos estão convidados, não os casais, mas toda a família, toda a igreja, aqui na quarta-feira. Vamos passar nosso vídeo ali. Amém. Falando ainda sobre a conferência, lembrando os irmãos que começa hoje, mas tem amanhã, né, e domingo. Né, está conosco aqui o pastor Aécio e sua família. Alessio, desculpe, pastor Alessio, para trazer a palavra do Senhor para nós. Então, amanhã vocês venham, porque vai ser bênção. E traga mais um. Sim, traga mais um. Amém? Meus queridos, vai ser bênção essa vigília, porque se trata
de família. E nós estamos no mês de família, e não é só nessa conferência, vai ser o fechamento do mês da família, e eu sei que essa vigília vai ser bênção na sua vida e na sua casa. Então, não programe outra coisa, venha colocar a tua família, o seu casamento também, nos pés do Senhor aqui na quarta-feira, dia 29. Amém? Vamos ler a Bíblia em Gênesis 12, 1 a 3. Colocar ali no retroprojetor. Vamos todos ler juntos em uma só voz uníssona. Vamos lá? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Amém. Glória a Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, e todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Agora é amém. Vamos, nesse momento, tem um momento especial, vamos estar orando pelos casais da família. Nós sabemos que a família tem sido bombardeada a todo tempo, e não é de hoje, né? Isso não é novidade, a gente tem visto, né, nos telejornais, próximo de nós. Então, vamos nos colocar, continuar colocando a nossa família, né, os casais da igreja, seus vizinhos, no altar do Senhor. Então, eu vou pedir para você, nesse momento agora, ficar de pé, né, você casal, pegue na mão do seu cônjuge, ou do seu namorado, ou do seu noivo, né, ou da sua família, um familiar, né, se não veio o casal. Vamos estar orando nesse momento por todos os casais da igreja. Eu gostaria de chamar o pastor Edson, para estar fazendo essa oração por nós, casais, por toda a família. Amém. Graça e paz, amada igreja. Sendo assim, eu quero chamar minha amada esposa para vir aqui e a minha amada filha também. Pai, nós te agradecemos a oportunidade de te louvar e de bendizer o teu santo nome. Verdadeiramente, Senhor, nós cremos que a tua presença em nosso meio é real. Tudo que tu fazes, Senhor, é para o bem da família. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Clamamos a ti, Pai bendito, que a tua graça e a tua misericórdia estejam, Senhor, sobre as famílias, Senhor. Planos tu tens para cada uma família, Senhor. Projeto tu tens para cada uma família, Senhor. Desde o princípio, Senhor, tu projetaste, Senhor, a família, começando por Adão e Eva, Senhor. E é para encher toda a terra, Senhor, de seres adoradores do Senhor. Que as nossas famílias, Pai bendito, sejam voltadas para as coisas do alto, Senhor. Que as nossas famílias, Senhor, juntas, possam dizer, como está lá em Josué 24, versículo 5, no final, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Senhor. Ó Senhor dos céus e da terra, continue, Senhor, a inclinar os teus ouvidos para ouvir os nossos clamores, as nossas orações, as nossas petições, Senhor. Senhor, que nós venhamos, Senhor, todos os dias sobre a face da terra que o Senhor nos permite, Senhor, buscar, Senhor, ser de acordo com a tua vontade, Senhor, ser obedientes a ti, a tua palavra, Senhor. Faça, Senhor, em cada um de nós, Senhor, realiza os teus milagres, Senhor. Realiza, Senhor, grandes feitos em nós, Senhor. Refaz tudo em nós que não te agrada, Senhor. E que nós possamos te servir, Senhor. Que nossas famílias, onde quer que esteja, sejam famílias para abençoar a terra, Senhor. Sejam famílias para espalhar, Senhor, teu tão grande amor, Senhor. Sejam famílias para espelhar, Senhor, a imagem e a semelhança do Senhor, Pai bendito.
Seja conosco, Pai bendito, nesta noite, seja conosco todos os dias, Senhor. Fale, Senhor, individualmente a cada um, Senhor, membro das famílias, Senhor, e fale também no coletivo, Senhor. Assim nós oramos, Pai, assim nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nós, hoje aqui, nós somos uma grande família do Senhor. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando. Vamos continuar em pé? Fica em pé em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor não vinha só sobre você, mas sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Que a 4ª geração seja abençoada pelo Senhor. Que toda a sua casa seja transformada pelo poder do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida e a vida dos seus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Você pode cantar comigo? Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Toda a igreja. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Na presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém.
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Aleluia. Que a presença do Senhor te acompanhe a cada minuto de sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar em nome de Jesus. E nessa noite nós temos a alegria de receber aqui na nossa igreja, na cidade de Marabá, nosso pastor e amigo. Esse eu posso dizer que é amigo, porque me conhece desde uma época muito distante. E ele vai falar, depois ele vai queimar bastante o meu filme daqui a pouco, viu? Preparem-se, vocês saberão segredos reveladores. Pastor e amigo Alessio Lisboa, que nos dá a honra da sua presença aqui conosco na Conferência da Família. E junto com a sua família, que eu já vou pedir para ficar de pé, a Neuma e o Arthur, que estão aqui conosco também. E junto com eles veio o irmão Ezequiel, que é diácono lá da PIB de Floriano, veio ajudando o pastor aí, dividindo o trajeto, né, da direção. E estamos muito felizes com a presença de vocês, muito alegres por vocês estarem conosco aqui essa noite, e que a estada de vocês aqui em Marabá seja de alegria e que seja uma estada muito boa. Nós amamos vocês e estamos felizes por estarem aqui. Fiquem à vontade entre nós. Podem sentar. E aí eu já vou chamar o pastor Alessio mais uma vez, para que ele já suba aqui. Ele estará ministrando para nós hoje à noite, amanhã à noite também, e no domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical em classe única, para adolescentes, jovens e adultos, e no domingo à noite. Então, se Deus falar ao seu coração nessa noite, que eu tenho certeza que Ele falará, você convide mais um, assim como o Jó e a Cida falaram, e amanhã não venha sozinho, traga mais alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Pastor querido, fique à vontade, estamos felizes com a sua presença, que Deus lhe use poderosamente. Amém? Boa noite, irmãos. Acho que o povo paraense fala mais alto, né? Pelo menos lá no Piauí, o pessoal é mais bravo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu sabia, tá vendo aí? Meus irmãos, é um privilégio estar aqui. Vocês não sabem da alegria do meu coração em poder estar aqui com vocês. Eu não vou queimar o filme dela não, tá bom? Porque hoje nós comemos bastante lá na casa deles, e eu não sei como é que vão ser esses nossos dias aqui, se a gente ainda volta lá. Então, se eu queimar agora, então nós vamos ter problemas, não é? Então, eu vou deixar para falar tudo que eu teria para falar agora, eu vou falar domingo à noite. Depois, né? Depois da janta, tal, então vou poder falar. Mas, irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu já conheci esta igreja através de outras pessoas. Acho que o irmão Erickson não está aqui. Está trabalhando. Mas eu conheci o Erickson, nós conversamos muito, né, durante um tempo e várias vezes. Mas a maior alegria é poder reencontrar a Cindy, o Bruno
e finalmente conhecer o meu amigo João Lucas. Então, essa família é muito amada. O pastor Saraiva, que é o pai dela, é também um amigo do meu coração, um amigo da nossa família. Basta dizer para vocês que enquanto nós estávamos morando lá em Pernambuco, nós nos conhecemos e nós fizemos uma grande amizade. Sabe quando o autor de Provérbios diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia? Pois foi num momento de uma angústia muito grande, a Nilma deve lembrar-se, nós estávamos atravessando e eu me recordo que num período de festa junina, o Saraiva me ligou e disse assim, nós vamos aí ver vocês. Eu morava em Caruaru, e eles moravam em Recife, passaram um tempão lá, na saída de Recife. E foram lá em casa, chegaram no momento certo, porque Deus sempre chega no momento certo. E no dia que eles foram lá, nós choramos, enfim, choramos juntos e tal. E a partir dali surgiu uma grande amizade que perdura até hoje. Eu tive a oportunidade de pregar, pelo menos acho que umas 2 ou 3 vezes, lá na outra igreja, onde o pastor Saraiva era pastor, e alguém chegou até a dizer que eu era filho do pastor Saraiva. Aí eu falei, olha, eu só vou aceitar isso depois que ele passar a escritura para mim. Não é? E aí depois nós começamos a brincar, e de lá para cá, a nossa amizade só aumentou, de maneira que tanto a Cindy quanto a Irze, a outra irmã dela, são como se fossem minhas irmãs. E eu as tenho assim com muita estima, bem como a Miriam e a Cindy. Irmão João Marcos, eu quero pedir perdão, tá bom? Porque começou um pigarrozinho de alergia, tá? E aí é difícil, afastar aqui, a não ser que eu fique ligando e desligando, aí você vai ficar chateado comigo, tá bom? Meus irmãos, então, nós fizemos uma boa viagem, guardados pelo Senhor. Eu creio que tudo tem um propósito, tem ou não? Tudo tem um propósito. Ok, obrigado, Bruno. O Einstein disse, certa vez, que Deus não joga dados. Então, como Deus não joga dados, então não acontece nada aleatoriamente. Quando eu recebi o convite para vir para cá, eu fiquei muito feliz em poder finalmente vir para cá. O Arthur também, porque ia ver o trem. Arthur é apaixonado por trem. E aí, desde lá eu comecei a orar e me colocando diante de Deus. E Deus nos trouxe aqui. E eu acredito que nós não percorreríamos quase 1000 quilômetros à toa. Porque Deus não joga dados. Não é isso? Então, eu creio que essa estadia aqui vai ser uma bênção para nós, para a minha família, para a minha vida. E a minha oração é para que também, de uma certa forma, o Senhor nos use para abençoar os irmãos. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nós iremos ler agora. Pai, eu Te louvo e Te bendigo porque o Senhor é bom. Nós cantamos sobre a bondade do Senhor e mesmo que nós passássemos a noite aqui entoando canções, lembrando da bondade e da fidelidade do Senhor, ainda seriam poucas para registrar em forma de canção tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós. Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer por esta igreja, a maneira como o Senhor tem abençoado estes irmãos, a maneira como eles têm sido usados aqui nesta cidade para propagar o Evangelho do Senhor. Te agradeço, ó Deus, pelo pastor que os tem ajudado, Deus bendito. Te louvo, Senhor, porque o Senhor também tem nos usado. Ó Deus bendito, agora quando iremos ler a palavra do Senhor, a minha oração, Senhor, o Senhor sabe da sinceridade do meu coração, é que esta palavra venha do céu. Que esta palavra, Senhor, venha ao meu coração, confirmando tudo aquilo que o Senhor já tem falado, mas confirmando na vida dos meus irmãos que aqui estão. E que, Senhor, de alguma forma, que eu não sei explicar, mas eu sei que o Senhor faz, que o Senhor realize os milagres que o Senhor precisa realizar nesta noite, nos nossos corações e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Hoje em dia a gente fala assim, vamos abrir, mas está tudo projetado, Então vamos acessar, Quem acessa o celular. No primeiro livro da Bíblia, qual é o livro? Livro de Gênesis, capítulo 1. E eu quero
convidar os irmãos a lerem comigo os versos 26 a 27. Pode ser projetado, não tem nenhum problema não. Tenho dificuldade com as projeções. É até bom também, né? Eu estou usando a versão Almeida de Revista, eu vou mudar para a NVI, porque vai ajudar ali os nossos irmãos que utilizam ali a projeção, imagino eu. Gênesis 1, versos 26 e 27. Eu lerei o verso 26 e os irmãos lerão o verso 27, por gentileza. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27, os irmãos. Amém, até aqui. Nós não podemos falar sobre família, uma família com propósito, sem nós voltarmos à origem. E eu estava pensando sobre esses dias que eu estaria aqui, e lendo, e estudando, e meditando na palavra, eu comecei a pensar, ou me veio à mente a seguinte frase: por que Deus criou o homem? Por que Deus criou? Se no céu é tudo perfeito, se Deus não sente falta de absolutamente nada, porque Deus é perfeito na inteireza do seu ser. Se ele sentisse falta de alguma coisa, Deus seria incompleto. Então, sendo assim, por que Deus criou? Não é para quê? Por quê? Me aprofundando um pouco mais neste pensamento, eu me vi pensando exatamente sobre e por que também Deus criou a família. Porque é inequívoca a afirmação de que Deus criou a família. Então, pensando sobre essas coisas, nós vamos começar a relembrar um pouco da criação no livro de Gênesis. Nós vamos nos lembrar, recordar com fidelidade de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, Deus disse: haja e houve. Não é? Então, ele foi dando ordem ao caos, e o caos, a desordem, entrou em ordem. Então, tudo que antes era caos passou a existir na mais perfeita existência, digamos assim. Mas é interessante, porque ele fala, e é a palavra criadora de Deus que traz tudo à existência. João vai falar isso acerca de Jesus, dizendo que Jesus é o Logos divino, é a palavra encarnada de Deus. E é interessante, porque no meu modo de entender, fazendo aqui não uma exegese do texto, mas fazendo aqui uma interpretação, uma hermenêutica, sem forçar muito a barra, eu diria que Deus também disse: haja família. Embora que literalmente nós não encontremos esta expressão na Bíblia, mas Deus disse também: haja família. Por quê? Porque a família vem de Deus. Então, num determinado momento, Deus disse assim: que haja família. Então, Deus reuniu todos os elementos necessários para que a família viesse a existir. É bem verdade que literalmente, exegeticamente, nós não vamos encontrar no texto a afirmação de que Deus disse: haja, mas partindo do pressuposto de que ele age com um propósito muito bem definido e trouxe tudo à existência, então Deus disse também: haja família. E aí, para entendermos isto, para compreendermos qual o propósito da família, nós precisamos, inequivocamente, recorrer ao início de tudo. E precisamos exatamente analisar o que nos diz o livro de Gênesis. Mas nós temos algumas questões a pensar sobre o livro de Gênesis, meus irmãos. A primeira delas é: Gênesis é um fato? É um livro histórico, verídico, ou uma ficção? Os nossos filhos, quando chegam na faculdade, na escola já e na faculdade, eles começam a sentir uma grande dificuldade de explicar sobre a criação a partir do livro de Gênesis, face aos ataques que eles recebem nas universidades e nas faculdades. E chegou um tempo em que as escrituras tão amplamente atacadas,
e os nossos filhos sofrendo isso, nós começamos também a ser atacados com toda a influência que tenta desconstruir a historicidade do livro de Gênesis. Então, diante disso, a gente precisa resolver essa questão, essa pergunta até emblemática. Gênesis é um livro de ficção ou é um livro histórico? Agora, há algumas implicações aqui. Porque negar a historicidade do livro de Gênesis é, consequentemente, relativizar toda a Escritura. Porque está escrito na própria Escritura de que a Escritura ela é inspirada por Deus. Paulo vai falar isso, escrevendo a Timóteo. Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro também vai dizer, que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Então, a gente tem que resolver essa questão no que diz respeito ao livro de Gênesis. Mas vamos pensar algumas coisas, meus irmãos. Se Gênesis é um livro de ficção, então o primeiro Adão foi uma ficção. Se o primeiro Adão foi uma ficção, então o segundo Adão, que é Jesus Cristo, também foi uma ficção e não pode ser um antítipo do próprio Adão. Porque a palavra nos diz que Jesus é o segundo Adão e veio obter vitória naquilo que o primeiro Adão fracassou. Este é o cerne da teologia paulina. Então, vejam a implicação. Se Gênesis é uma ficção, e há gente que pensa assim, será que Adão e Eva existiam mesmo? Eu sei que você é crente fervoroso, eu sei que você ora, eu sei que você louva a Deus, e na sua sinceridade você busca servir ao Senhor, mas quem aqui nunca se viu pensando na hipótese de Adão e Eva não terem existido mesmo? Eu acredito que todos nós, num determinado momento, colocamos o livro de Gênesis na berlinda e começamos a fazer essa pergunta. Será que Adão existiu mesmo? Será que o primeiro casal, essa teoria do primeiro casal, é verdade mesmo? Ou os antropólogos estão certos? No que diz respeito à cadeia evolutiva do ser humano, até chegar à composição da sociedade como temos hoje. Porque, de acordo com a antropologia, esse conceito de convivência em sociedade, isso é herdado lá do homem primitivo e depois, com a evolução, foi construindo essa ideia de viver em sociedade. É isso que diz a antropologia. Mas o que diz a palavra de Deus? Então, diante disso, quem nunca se viu pensando assim, será que Adão e Eva existiram mesmo? Então, se Gênesis é uma ficção, então o primeiro Adão é uma invenção. E se o primeiro Adão é uma invenção, então Jesus não pode ser o antítipo do primeiro Adão. Mas há implicações. Se Gênesis, da maneira como foi escrita e passada por nós, não é um relato histórico, então a queda também não foi histórica. Então, o relato da queda é uma ficção? Será que, sendo Gênesis uma ficção, então não houve queda? Então quer dizer que não houve rebelião contra Deus? E se não houve queda, se não houve rebelião contra Deus, então o homem também não pecou. Porque é o livro de Gênesis que diz que o homem pecou, e inclusive dá detalhes. Se Gênesis é uma ficção, o homem não caiu, não houve queda, não houve rebelião, se o homem não é pecador, então este homem que não é pecador, então necessariamente também não precisa de um redentor. Estão vendo as implicações? Mas há muito mais que isso. É digno de nota que toda a Escritura se refere à criação, se refere aos nossos primeiros pais, e se refere à queda como fatos históricos. Inclusive, não podemos esquecer de que quando as Escrituras falam sobre Gênesis, não fala como uma metáfora, não fala como uma ficção, mas fala como um fato histórico. E, inclusive, se refere a Adão e Eva como dois personagens históricos, não como uma história qualquer. E o que nós temos a favor do livro de Gênesis? O relato do próprio Senhor Jesus Cristo. Certa vez perguntaram a Jesus acerca do divórcio, e ele falando sobre isso, explicando sobre aquela armadilha que haviam feito para ele, ele citou exatamente Adão e Eva, e disse assim, olha, não foi assim desde
o início. Não foi assim desde o princípio. E quando ele se refere ao princípio e se refere ao homem não se divorciar e não se separar, que aquela era a questão, o Senhor está dizendo, olha, não foi assim que Deus fez desde o início, desde o princípio. E ele se referia à ordem do Senhor, dada a Adão e a Eva, quando o Senhor os instituiu como família, digamos assim, e disse assim, não é bom que o homem esteja só, então farei para ele uma companheira, uma ajudadora, que lhe seja idônea, e o Senhor disse assim, o que o Senhor uniu, não separe. E Jesus usou esse relato comprovando e dizendo que Adão e Eva foram personagens historicamente comprovados que viveram nesta terra. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, só a guisa de introdução, nós temos que resolver essa questão. Porque se Adão e Eva não existiram, então Jesus se equivocou, quando ele disse não era assim desde o princípio. E qual é a consequência? Se o Senhor Jesus se equivocou, esse Jesus que nós cremos, se ele se equivocou, então significa dizer que o Senhor Jesus é falível. E se ele é falível, então ele não pode ser Deus. E se ele não é Deus, então o cristianismo é a maior farsa da história. Mas dezenas de textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, fazem alusão à criação como um fato histórico. E de igual modo, é impossível negar a historicidade de Gênesis, principalmente Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3. Porque, na verdade, assim, se nós não levarmos em conta que esses relatos da criação do homem, de toda a criação e da criação do homem trazido do capítulo 1 ao capítulo 3, como um fato histórico, nós vamos ter que desconstruir toda a Escritura, porque toda a teologia que foi construída nas Escrituras foi baseada no que ocorreu em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Ok, eu não quero complicar, eu quero descomplicar. Mas é inevitável que passemos por este caminho. Mas é necessário que passemos pelo livro de Gênesis para entender essa questão do propósito da família. Porque se Gênesis é o início de tudo, nós não podemos esquecer do início. Até porque muitas vezes nós podemos nos desviar do caminho. E quando nós nos desviamos do caminho, é quando nós esquecemos do início. Nós esquecemos de princípios, nós esquecemos de valores estabelecidos por Deus. Então a gente se perde. Por isso que essa passagem por aqui é importante. Agora, há um fato interessante, porque as grandes doutrinas, as grandes verdades expostas nas Escrituras têm sua origem e seu fundamento no livro de Gênesis. Então não pode ser uma ficção. Irmãos, eu digo para vocês, eu creio piamente que Adão e Eva existiram. Desculpe o termo, eu creio em tudo aquilo que a palavra diz e creio até o talo. Se na palavra de Deus estivesse escrito assim, Deus criou o mundo por meio de uma bola de gude, eu acreditava. A palavra diz que Deus criou tudo a partir de quê? A partir do nada. Foi pela palavra, parabéns. Mas ele criou a partir do nada. É esta afirmação que o autor de Hebreus vai dizer. Que ele traz à existência aquilo que não existia. Porque ele é Deus poderoso para isso. Ele não precisa de nada criado para que passe a criar a partir daquilo. Mas, na verdade, assim, ele cria todas as coisas e criou todas as coisas. Então, eu creio em tudo que a Bíblia diz, até no que diz respeito a Adão e Eva. Agora, há algumas razões pelas quais nós precisamos passar pelo livro de Gênesis, e eu vou passar rapidamente. A primeira delas é a seguinte: nós precisamos começar pelo livro de Gênesis e ler o livro de Gênesis, porque é neste livro que nós ouvimos e aprendemos a explicação da existência de Deus. É a partir da leitura do livro de Gênesis que nós vamos conhecer o Deus Criador. E não sei se você já percebeu, Gênesis não discute a existência de Deus, apenas afirma a existência de Deus. No livro de Gênesis, nós não encontramos nenhum relato dizendo Deus foi criado, porque ele existe desde o princípio. O livro de Gênesis não é um livro científico, é um livro de fé. Muita gente quer extrair
comprovações de ensinos científicos a partir do livro de Gênesis. O livro de Gênesis não é um livro científico, é um livro de fé. E é lendo este texto que nós aprendemos sobre a existência de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é lendo esse livro que nós vamos aprender sobre a origem do homem. Qual é a origem do homem? Qual é a razão da existência do homem? De onde o homem procede? O livro de Gênesis nos mostra que o homem se distingue de todas as demais criaturas. Deus assim o fez. Em terceiro lugar, precisamos ler o livro de Gênesis, porque para nós aqui, é no livro de Gênesis que nós encontramos a explicação da origem da família. A origem da família está exatamente aqui. O livro de Gênesis nos ensina sobre a origem da família, vai dizer que Deus criou o homem, e Deus também criou a mulher, e juntou aqueles dois seres, e a partir do ajuntamento dos dois, Deus constituiu família. E aí a gente já começa a aprender algumas coisas. Uma delas é que família não é uma pessoa só. Já parou para pensar nisso? Uma família se define a partir de duas pessoas e não a partir de uma. Eu sozinho não sou família, mas eu e a Neuma, nós somos família. E aí Deus nos coroou, eu, a Neuma e o Arthur, então nós somos família. E a palavra diz que Deus originou a família assim, juntou aqueles dois. E disse a Adão, olha Adão, eu vou criar você, para você, estou te criando, você vai ser o meu administrador aqui no jardim, estou criando um jardim aqui na região do Éden. Você vai dominar sobre tudo, você vai ser o cara. Você vai dominar sobre tudo, menos sobre a tua mulher. Foi assim que disse? Entende? A palavra diz, o Senhor diz assim, olha, Adão, você vai dominar sobre os répteis, sobre os peixes, sobre todas as coisas. Você vai ser o meu gerente. Mas a palavra também nos diz que num certo dia, parece que o Adão se sentiu meio solitário. E Deus que conhece todas as coisas, disse assim, olha, esse cabra não anda muito bem não. Ele está olhando ali a galinha e o galo, está olhando ali o boi e a vaca, está percebendo ali o cachorro e a cadela, né? Todo mundo tem o seu par, e eu estou vendo que esse cara passa a maior parte do tempo olhando os animais chupando dedo. Então, vou ter que dar um jeito na solidão dele. E aí nos diz a palavra lá no Gênesis capítulo 1 ainda, e depois no capítulo 2, que Deus criou para Adão o quê? A parte que lhe faltava, que foi a sua esposa. E disse assim, olha, eu vou criar outra semelhante a você, é bom que se diga isso, semelhante a você, não foi um outro animal, porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e a palavra nos diz que Eva também. Ambos. E vocês agora andarão juntos. E ali se constitui a origem da família. Gênesis capítulo 2, verso 24. Em quarto lugar, é bom ler o livro de Gênesis, porque é através da leitura do livro de Gênesis que nós aprendemos sobre a origem do mal. A primeira narrativa sobre a origem do mal nós encontramos no livro de Gênesis. A palavra depois vai nos dizer como se deu essa questão da origem do mal, mas é lá no livro de Gênesis que nós já vamos obter a primeira afirmação de que o mal era real. Então perguntas como, qual a origem do mal? O mal existe? De onde procede o mal? Se Deus criou tudo perfeito e avaliou a sua criação como nota máxima, Gênesis capítulo 1, verso 31, nos diz a palavra que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Significa dizer que Deus deu nota máxima à sua criação, tudo perfeito, tudo no lugar certo, sem falhas. Mas o mal apareceu. E o primeiro relato que nós temos acerca da existência do mal está exatamente no livro de Gênesis. E a partir daquilo ali, do relato histórico de Gênesis, nós vimos e percebemos que houve uma derrocada, uma caída, um declínio na humanidade,
Porque é com a presença do mal ali que instiga o coração da Eva, que também instiga o coração do Adão. Ambos pecam, e nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 5, verso 12, que a partir de um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado passou a todos os homens. Se o livro de Gênesis fosse uma ficção, você poderia dizer assim, eu não sou pecador, mas você diz isso? Quando você olha para você mesmo, para os seus deslizes, para as suas crises, os seus pecados, as suas falhas, você só enxerga pecado. E de onde veio isso? Do mal, exatamente. Gente, as crianças hoje estão, ó, que bom, Senhor, obrigado. Pelo menos as crianças estão entendendo, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Do mal, é verdade. Veio do mal, e este relato está no livro de Gênesis. Então não pode ser uma ficção, gente. Porque isso é muito real em nós, isso é muito latente. Paulo dizia isso. Paulo dizia assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo esta morte? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele disse o quê? Porque todos pecaram e separados estão. E onde é que está escrito isso? Nas Escrituras, mas a teologia paulina veio de onde? Da queda do homem. E onde é que está registrada a queda do homem? No livro de Gênesis. Então não é uma ficção. É história, é verídico, é verdade, vale a pena crer. Você que está entrando na faculdade ou que vai à faculdade, pode dizer com toda certeza, eu creio em tudo aquilo que está escrito. O livro de Gênesis, tudo que está escrito, professor de sociologia, professor de qualquer outra área, é verdade e eu creio. Se o senhor não crê, problema seu. Mas eu creio em tudo que a Bíblia diz, e você não pode abrir mão daquilo que você crê por conta da pressão que as pessoas provavelmente te dão, e certamente te dão no ambiente universitário. Agora você vai querer que um professor universitário, ateu, pecador, um iníquo, creia na palavra de Deus? Aí, paciência. Mas é preciso que você tenha firmeza. Em quinto lugar, o livro de Gênesis nos explica sobre a salvação pela graça. A palavra diz que o homem pecou e com ele caiu toda a raça. E com isto o homem sofreu toda a penalidade capital. Então Deus interviu na história. Sacrificou um animal. E diz a palavra que o Senhor fez para o primeiro casal, para ambos, vestes, porque eles estavam nus. E ali nós temos a gênese da explicação da expiação pelo sangue. Uma vida por outra vida. E isso apontava para a pessoa bendita de Jesus, o sacrifício perfeito. Sexto e último lugar. O livro de Gênesis é importante que nós leiamos e passemos por aqui, porque o livro de Gênesis também nos ajuda a entender, porque ele explica acerca do julgamento divino. Nós temos julgamento divino no livro de Gênesis. O homem pecou, sofreu as consequências. Depois, toda a humanidade pecou e foi varrida da face da terra, restando Noé e a sua família, juízo de Deus. Tempos depois, houve o juízo de Deus contra duas cidades, lembram o nome delas? Sodoma e Gomorra, por conta da sua promiscuidade, do pecado que havia atingido níveis tão alarmantes. Há quem diga, inclusive, que se Deus não destruir esse mundo, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Porque nós já ultrapassamos o limite de Sodoma e Gomorra faz muito tempo. Então a gente tem que continuar falando e cantando sobre misericórdia e bondade de Deus. Mas o livro de Gênesis nos explica sobre isso, inclusive o julgamento. Deus é justo e há de julgar a todos. Lembra da confusão e do julgamento que o Senhor fez acerca daqueles que estavam em Babel? Tudo isso no livro de Gênesis. E isso aponta para que os juízos de Deus são símbolo, ali, em Gênesis, de um grande julgamento final. Paulo, inclusive, vai dizer que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Haverá um dia em que Deus julgará os vivos e os mortos. E a partir de qual livro a gente aprende sobre isso? Livro de Gênesis. Aí você vai me dizer, tá bom, pastor, mas o que é que isso tem a ver com família? Pois é, tudo. Eu queria fazer 3 considerações rápidas aqui. A primeira delas é a seguinte. Quando nós lemos o livro de Gênesis, inevitavelmente, inequivocamente, nós vamos ter que aceitar o fato de que a origem da família está em Deus. Diga, a origem da família
está em Deus. E essa é uma boa notícia. Por que uma boa notícia para nós? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus construiu, fez todas as coisas e viu que era. Então a família é uma coisa boa. A sua família tem problemas? Sim ou não? Sim. Você tem uma sogra legal? Não. Amém, não é? Amém. Eu tenho. Mas a nossa família é perfeita? Não é. Nossa família tem problemas. Nossa família é imperfeita. Mas qual é a garantia? Que a palavra de Deus nos diz que Deus criou a família e disse o Senhor que tudo era bom. O problema é o pecado. O pecado veio e arruinou tudo. Ou não? Porque a palavra vai nos dizer que o homem tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. E com o pecado o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus? Não. Não perdeu. A imagem foi arranhada. Por isso que Jesus veio. Para dar uma retocada nessa imagem arranhada. Então ele vem e restaura todas as coisas. Mas Deus é a origem da família. A origem da família está em Deus. Significa dizer que esse Deus que faz tudo mediante os seus propósitos, num determinado momento, ele disse assim, olha, eu vou criar uma coisa boa chamada família. Você vai dizer, não pode ser. Como é que a minha família é boa com tantos problemas assim? Pois é, deixa Deus dar uma ajustada na tua família, porque família é um projeto de Deus. E é importante que nós nos lembremos disso, porque nós vivemos dias difíceis, gente. Dias difíceis. Família é projeto de Deus, e é importante que compreendamos isso, porque família é um projeto divino. Nem o homem mais inteligente deste universo teria capacidade de criar uma coisa tão boa. Família. Ninguém, por melhor que seja, ou que tivesse uma capacidade intelectual fantástica, nem Adão teve essa ideia. Que, diga-se de passagem, você acha que Adão tinha um QI alto ou QI baixo? Alto. Por quê? Quem foi que falou alto aí? Pronto, alto. Claro. Porque Deus disse assim, Adão, vou trazer os animais para você dar nome a todo mundo. Adão teve a inteligência de colocar o nome de cada animal. Atribuiu a cada animal o seu nome. Já imaginou? Como é o nome daquele animal bem grande que tem uma tromba? Não ia ficar feio se o nome fosse formiga? Não é? Não ia ficar feio? Aquele animal que late, como é o nome dele? O cachorro, né? Não ia ficar feio a gente chamar o cachorro de lesma? Embora que lesma não é um animal, gente, desculpa aí. Hã? Pois é, e chamasse o cachorro de gato. Adão era inteligente. Deus deu a Adão a capacidade de dar nome a toda a criação. E ele assim o fez, mas ele não criou a família. A família é a ideia de Deus. E nesses tempos de dificuldades que nós estamos vivendo, nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque se Deus é o criador da família, o idealizador da família, precisamos entender e ter um posicionamento firme e dizer que não é o Estado que cria a família. Não foi o Estado que inventou a família, não foi o Estado que pensou na família. Então, se a família não é um projeto do Estado, então não é o Estado que deve determinar qual é o perfil da família, como deve ser a família. Porque se o Estado não criou a família, ele não tem autoridade para dizer como deve ser a família. E nós precisamos ter um posicionamento firme em relação a isso. Família é um projeto de Deus, família não foi criada pelo Estado. Então, o Estado não tem o poder e a autoridade para dizer como eu devo criar meu filho. Quem tem autoridade para dizer como meu filho deve ser criado sou eu. Não é o Estado. O Estado só... Eu não posso dizer, gente, está sendo transmitido, tá? Não posso. A função do Estado todos nós sabemos, mas a função do Estado não é determinar como deve ser a nossa família. A função do Estado não é determinar como eu devo cuidar dos meus filhos, porque quando o meu filho se desvia, é o Estado que impõe a ele uma pena capital. O Estado não tem interesse de ajudar as famílias.
a edificar as famílias em torno das Escrituras. Então, lá em casa, quem manda é Deus. Às vezes é a Neuma. Na maioria das vezes é. Ela sabe. Mas, na verdade, gente, voltando a falar sério, nas nossas residências e na nossa família, melhor dizendo, a gente tem que entender que quem deve ter a última palavra foi aquele que idealizou a família. Deus criou a família. Então, não é o Estado que cria a família, não é o Estado que determina a criação dos nossos filhos, e muito menos o modelo de família que a gente deve adotar. O modelo de família que nós devemos adotar é o modelo bíblico. Consequentemente, se a origem da família está em Deus, não somos nós também que determinamos qual o modelo ideal da família. Como também não somos nós que determinamos a falência da família, como muitos já estão dizendo por aí. Não somos nós, não é o homem quem deve determinar como deve ser a família e quais os planos para uma família viver. Na verdade, é o seguinte, quem deve determinar como é a família foi o seu inventor. E se Deus inventou a família, Ele sabe como bem conduzir a família. Qual é a boa notícia quando você compra um objeto das mãos do inventor? O objeto deu problema, aí você vai lá, pega o objeto, leva imediatamente para o inventor e diz assim, olha, foi o senhor que fez. Foi o senhor que encaixou cada pecinha nesse lugar. Então eu estou trazendo aqui o objeto porque começou a dar problema, então o senhor pode ajustar? Aí o inventor vai lá, porque ele sabe onde colocou cada peça, como funciona cada coisa, ele vai lá e ajusta o objeto, é ou não é? Então, quando a coisa for mal na nossa família, a gente não deve recorrer ao Estado, não deve recorrer a qualquer outra pessoa, a gente deve recorrer ao inventor. E se Deus foi o inventor da família, então a melhor pessoa a recorrer é a Deus. Deus é a origem da família. Diga, Deus é a origem da família. Segundo lugar, Deus instituiu a família a partir da união do casal. Gênesis capítulo 1, verso 27, e Gênesis capítulo 2, versos 17 e 18. A palavra vai nos dizer que Deus assim fez, e diz a palavra que Ele fez homem e mulher. E diz-nos o texto, macho e fêmea. E é bem interessante isso. Porque, na verdade, a expressão homem e mulher os criou, em Gênesis 1, 27, é bem interessante. Porque aqui, no hebraico, as palavras homem e mulher não são ish e nem isha, que são as primeiras palavras em Gênesis para descrever homem e mulher. Ish e isha. Mas as palavras aqui são sachar e nekevad. E nekevad significa macho e fêmea. Quando a gente lê o texto, a gente vai chegar à conclusão de que se Deus assim o fez, e foram usadas essas duas palavras no hebraico, não é à toa o fato delas estarem aqui. Porque essas duas palavras vão definir ou nos trazer, ressaltar a ideia de casal. Ideia de casal. Em segundo lugar, as palavras sachá e nekevad vão dar a ideia e destacar a questão da diferença sexual. Homem, mulher, macho e fêmea. Assim, de forma nenhuma, Adão era autossuficiente antes da criação. Em relação a Eva, no que diz respeito a Adão mesmo reuniu os dois sexos. Adão era macho e Eva era fêmea. E a palavra de Deus vai nos dizer isso de maneira bem clara. Deus criou o ser humano como macho e fêmea. E os dois vão ser chamados para serem o protótipo de toda a humanidade. Porque o propósito original do Criador, meus irmãos, para o ser humano, é a vida conjugal. De que forma? Macho e fêmea. É o que diz a palavra de Deus, homem e mulher, macho e fêmea. Mas é um fato interessante no capítulo 2 de Gênesis, é porque ali registram os propósitos
da criação do homem e da mulher. A palavra é propósito da criação do homem e da mulher. E a palavra vai nos dizer algo bem interessante, porque a palavra vai nos dizer que Deus cria os dois, e ali nós temos a primeira cerimônia de casamento. Está ali em Gênesis 2. A palavra vai nos ensinar sobre a importância da constituição de família a partir do casamento. E o casamento, sendo constituído por Deus, inventado por Deus, a palavra diz que viu Deus que tudo era bom. Então, casamento é coisa boa. Desde que você case segundo a vontade de Deus. Então, casamento é coisa boa. Em Gênesis 2,18, vai nos dizer a palavra de Deus de que o casamento é o remédio divino para a solidão do homem. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Segundo lugar, o casamento é um presente de Deus, não uma iniciativa humana. O casamento vem à existência, o casamento não nasceu no coração do homem, mas nasceu no coração de Deus. Portanto, o casamento não é uma instituição humana. O casamento é um projeto divino. Percebam vocês que não foi o homem, quando nós lemos o livro de Gênesis, não foi o homem que sentiu a necessidade da companheira. Foi Deus que viu a necessidade do homem, por isso lhe fez uma companheira. A ideia de casamento parte de Deus. Não Adão disse assim, Senhor, estou querendo casar. Aí o Senhor disse, com quem, Adão? Senhor, que só tem animal, não dá certo. Aí o Senhor disse, não, vou fazer uma companheira para você. É assim que está escrito no texto? Não, a palavra diz que a iniciativa foi de Deus. Deus lhe fez uma adjutora, alguém que estivesse, né, no mesmo nível que o Adão no que diz respeito à existência. Então, terceiro lugar, o casamento não é uma relação de dois seres que se correspondem física, é uma relação de dois seres que se correspondem física, emocionalmente e espiritualmente. Nós vimos isso nos versos 19 e 20 de Gênesis, porque nos diz a palavra que Deus trouxe a Adão todos os animais do campo e todas as aves do céu para que lhes dessem nomes apropriados. Está lá no verso 19 do capítulo 2. Então, conforme eu disse, Adão, dotado de inteligência descomunal, deu nome a todos os animais. Mas havia uma questão aí, porque de acordo com o que diz o texto lá em Gênesis 2:20, Adão criou tudo, estava tudo perfeito, mas havia uma ausência no seu coração. Os animais podiam ou podem servir ao homem, mas não podem corresponder ao homem à altura, e nem mesmo os animais de estimação não podem desenvolver com o homem uma relação suficiente para que o homem olhe nos seus olhos e veja no animal que ele atende às suas necessidades físicas, emocionais e espiritual. Então, como não havia alguém igual a Adão que pudesse atendê-lo nessas três áreas, Deus criou Eva. Deus criou Eva. Eva não era e não é um animal. Eva era um ser humano. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Adão, sim. Eva, sim. Por isso que Deus lhe fez, ou Deus fez para Adão, alguém que lhe fosse correspondente. E eu acho interessante, o saudoso, faleceu agora, o físico, Adalto Lourenço. O doutor Adalto Lourenço, falando sobre a criação, ele disse o seguinte: Deus é maravilhoso, porque quando Deus criou Eva, Deus fez Eva do mesmo material genético de Adão. A palavra diz que Eva foi criada a partir de quê? De uma costela, da costela do próprio Adão. Foi o mesmo material genético. Mas apesar de ser o mesmo material genético, o Senhor, como é poderoso, Ele fez o sexo oposto. Porque só Deus pode fazer isso. E aí, o doutor Adalto Lourenço disse que ele faz, ou o Senhor fez, a partir do mesmo material genético, mas Ele não clonou Adão.
Porque se Deus tivesse clonado Adão, teria sido um outro Adão, ou Ivo. Poderia receber um outro nome, se fosse um clone. Não é? Então seria Adão e Ivo, mas não foi um clone. Deus utilizou o mesmo material genético e alterou o sexo, e aí ele fez Adão e Eva. Por quê? Porque não havia nenhuma outra pessoa correspondente a Adão. E eu me lembrei agora de um amigo que nós temos lá na nossa igreja, que ele brinca muito. Ele diz assim, hoje tem um monte de gente que não quer casar, e aí começa a criar animal. Aí ele brincando com a gente diz assim, é muito estranho, quando a gente anda por aí tem um cara bombadão na academia, né? Aí quando olha, ele está passeando com um cachorrinho. Né? Assim, espero que ninguém aqui, né, entre nesse perfil. E aí ele diz assim, e aí o cara está passeando com o cachorrinho, aí diz assim, rapaz, você não vai casar não? Eu disse, não vou casar não. Por que é que você não vai casar? Porque eu sou pai de pet. Aí ele brinca com a gente, o dito cujo de hoje de manhã. Aí ele brinca com a gente e diz assim, pastor, esse negócio de ser pai de pet não pega bem para homem. Não é? Então assim, Adão viu toda a criação, não tinha ninguém que lhe correspondesse, por mais legal que fosse ter os animais ali. Mas não havia ninguém que lhe correspondesse. Então Deus fez alguém, a partir do próprio Adão, que lhe correspondesse. E aí então ele fez Eva, a coisa mais linda do mundo, para Adão. Mas a outra coisa bem interessante, quando a gente analisa o texto, eu já estou me encaminhando para o final, é que é bem curioso o fato de que o casamento, quando Deus criou, e a partir daí criou a família, né? Criou ambos para serem parceiros, de maneira que não há nenhuma relação de superioridade nem inferioridade. Porque, na verdade, a mulher é um presente de Deus para o homem e um presente tirado do próprio homem. A Bíblia diz que Deus tomou uma das costelas do homem, Gênesis capítulo 2, verso 21, parte B. Deus tomou uma das suas costelas. E em Adão ele fez uma obra singular, uma vez que só ele realmente é capaz de fazer isso. Então, Deus fez os dois. E é tão interessante, isso parece até uma união simbiótica, né? Que isso só acontece no casamento. A palavra vai nos dizer, inclusive o Senhor Jesus vai reiterar isso, e vai dizer que serão os dois, quantas carnes? Uma só carne, gente. É uma só. Não são duas carnes. É uma só. Serão os dois, uma só carne. E isso dá uma ideia de complementaridade. E é assim que surge a família. Enquanto nós estávamos vindo para cá, eu perguntei para a Neuma e o Kiel algumas questões, e eu disse assim, você sabia que Deus foi bem criativo na questão da criação da família, da origem da família? E brincava com eles, instigando-os até a responderem. Vocês sabiam que Deus preparou um clima para que Eva viesse ser apresentada para Adão? Eu nunca havia percebido isso no texto. Então, estava estudando no texto. Não sei se os irmãos ali podem projetar esse texto, por favor. Gênesis capítulo 2, verso 22. Olha o que é que diz o texto. Eu estou encerrando, irmãos. Podem ler, por favor. Olha o que a palavra diz. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma. A gente normalmente para aí, mas o texto não para aí. O texto diz assim, da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e fez o quê? Adão, recebe a bênção. Gente, Deus levou a noiva para Adão. Isso lembra o quê? Isso é casamento. Oi? Isso lembra o que acontece numa cena de casamento. Normalmente a moça vai casar, quem é que entra com ela? É o pai.
Aí o pai olha para o dito cujo, aí diz assim, eis aqui a minha filha. Aí alguém já brincou e disse assim, eis aqui a minha filha, ela vai ser a tua esposa, mas não esqueça que continua sendo a minha filha, né? Então cuidado como você trata. Mas a Bíblia diz que Deus levou Eva até Adão. Gente, isso é lindo demais. Deus olha para Adão e diz assim, Adão, eu vou fazer uma coisa, que você vai ficar, nunca mais você vai ter paz. Mas, estou brincando. O Senhor disse assim, Adão, eu vou fazer uma coisa muito legal com você. Primeiro você vai dormir. A primeira cirurgia da história já está aí. Né? Depois o Senhor vai dizer assim, eu vou usar uma anestesia. O primeiro relato de anestesia está aí. Porque a Bíblia diz que Adão não sentiu absolutamente, pelo menos não diz que Adão reclamou. E Deus leva Eva para ele, diz assim, olha, eis aqui. Só que há um outro texto muito, assim na mesma linha, né? Vamos para o verso 23, Gênesis 2, 23. Vocês sabiam que o primeiro romântico da Bíblia foi Adão? Adão. Então o homem disse, o que foi que Adão disse para ela? Adão disse assim, a primeira declaração de amor na história está aí, ó. Adão olhou para Eva e disse assim, esta é osso dos meus ossos. Esta é carne da minha carne. Ele disse, olha, ela será chamada, em algumas versões será chamada varoa. Porque do varão foi tirado. O que é que o Adão está dizendo aí? Minha filha, a partir de agora é você em mim e eu em você. O que der para mim, dá para tu. O que der para tu, dá para mim. Adão entende que Eva é a mulher para ele, então ele faz essa magnífica declaração de amor. Ele abre o coração para Eva. Ele diz, isso é para Eva. Ele diz, olha, você é osso dos meus ossos, ó, é carne da minha carne. Agora, ó, você mora aqui. Você é a coisa mais linda do mundo. Eu fico pensando como era a imagem de Eva e Adão. Mas na verdade, assim, aqui a constituição da família, a partir do casamento, isso não é uma ficção, isso é verdade. E se Deus criou a família, significa dizer que Deus criou mediante o seu eterno propósito. Deus nos juntou você, a sua esposa a você. Deus nos reuniu. E Deus fez com que constituíssemos família. Às vezes o nosso problema é que a gente não consegue entender o propósito de Deus, porque não busca entender o propósito de Deus. Mas a verdade é que quando Deus juntou você e aproximou você dessa pessoa que está do seu lado, ou que talvez não esteja aqui, mas esteja lá na sua casa, Deus fez isso por propósito. Deus não age aleatoriamente. Deus não joga dados. Pode ser que você tenha dito assim, olha, foi um ato, foi sem querer, eu nem queria, e sei lá, talvez você alegue um monte de coisas. Mas, gente, ou Deus é soberano, ou Ele não é. E soberania significa dizer que nada acontece sem a permissão absoluta de Deus. Porque se nós tivéssemos a autonomia de agir à revelia da vontade de Deus, nem que seja permissiva, me lembrando agora de uma descrição do Langston, falando sobre isso, nem que seja permissiva, Deus não seria soberano. Então, se Deus permitiu, se Deus constituiu, te ajudou a constituir essa família, ela é perfeita? Não é. A minha também não é. Não pensem vocês que família de pastor é perfeita, não é não. Gente, de vez em quando dá uns curtos-circuitos. Dá, você acha, às vezes o pessoal diz assim, acho que pastor não briga. Não, a gente tenta se matar. Mas brigar não. Dilma não gosta quando eu brinco com isso, aí ela tenta me matar lá fora. Gente, não existe família perfeita, mas mesmo a despeito dessa imperfeição da nossa família, a gente não pode esquecer
da verdade maravilhosa de que Deus criou a família e Ele tem propósito para a família. Nós não podemos esquecer de que se Ele é o inventor dessa coisa maravilhosa, Ele sabe como conduzir, Ele sabe como corrigir, Ele sabe onde estão os defeitos. Quando Ele criou a primeira família, Ele criou para que todas as outras famílias surgissem a partir deles. E todas as famílias que foram constituídas de Adão até agora, todas elas foram mediante um propósito bendito do Senhor. A gente não pode fugir disso. Mas a gente precisa crer. Primeiro tem que passar por aqui. Deus criou a família, Ele é o idealizador da família. Por fim, não podemos esquecer que Gênesis é o livro das origens, né? Não podemos esquecer, assim como comecei, de que o livro de Gênesis não é um livro filosófico. Não é um livro mitológico, mas não é. Com relação a Jesus, no que diz respeito a Gênesis, se o relato da criação é uma ficção, e se a criação de Adão e Eva é uma metáfora, então Jesus Cristo estava enganado quando se referiu à criação de Adão e Eva como personagens históricos. Se Jesus Cristo estava enganado, então ele é limitado em seu conhecimento e passível de erro. E se isso aconteceu, então ele não é perfeito. Então, se Jesus não é perfeito, não pode ser Deus. E se ele não é Deus, é um enganador. Por quê? Porque ele se autoproclamou Deus. E se é um enganador, não pode ser o Salvador do mundo. Mas o Senhor Jesus disse que tudo aquilo que estava no livro de Gênesis era verdade. Com relação à salvação, percebam vocês, se Adão e Eva eram figuras lendárias, e se eles não existiram, então a queda também não existiu. Sendo assim, o pecado original não existiu. Agostinho estava errado também. Paulo estava errado quando disse que nós caímos em Adão e que por meio de Adão o pecado entrou no mundo. E se a queda não existiu, então a redenção também é uma falácia, pois se o primeiro Adão é uma lenda, então também o segundo Adão, Jesus Cristo, deve ser uma lenda, mas ele não é uma lenda, ele é real. Então nós podemos crer nas Escrituras Sagradas. A verdade é que todo relato de Gênesis é fidedigno e eu creio nisso. Eu creio em tudo aquilo que está escrito na palavra, sabe? Isso me faz lembrar o texto de Romanos capítulo 3, verso 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu creio em tudo aquilo que Deus escreveu por meio do seu Espírito Santo, usando homens santos de Deus. Agora, a melhor notícia é que Ele criou a família. E este ambiente divinamente pensado para cumprir o seu propósito é a família. Agora, como é que a gente pode entender, literalmente, qual é o propósito de Deus para a minha família e a minha casa? A isso a gente vai ver amanhã, se Deus permitir. Vamos orar? Fique em pé, por gentileza. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta noite. Senhor, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor nos disse por meio da Tua palavra. Seja o Senhor verdadeiro e seja todo homem mentiroso. Senhor, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor escreveu e tudo aquilo que o Senhor trouxe a nós por meio da Tua palavra, Senhor, porque é para o nosso crescimento. Senhor, é para o nosso conhecimento acerca de quem é o Senhor. Pai, muito obrigado, porque tudo que foi escrito para nos servir de ensino, para nos servir de norte, Senhor, para servir de conhecimento para a salvação das nossas vidas. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas famílias aqui representadas, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, por cada lar aqui representado. E sei que certamente o Senhor tem um propósito firme para todos nós. É esse propósito que nós queremos descobrir, para que assim, Senhor, nós procedamos em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em pé como estamos, então vamos seguir, com mais um cântico. Já chamou o pastor Edson também aqui à frente, que logo em seguida ele possa estar orando e agradecendo por esse momento que nós vivemos. Deus abençoe. Aí nós iremos nessa mensagem declarar então
que nossa casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Consagramos então assim também nosso lar, nossa casa, nossas vidas. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro.
Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos mostrado. Amém. Pai, nós te glorificamos e te bendizemos nesta noite, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela mensagem que o Senhor deu a nós, Senhor, através do teu filho, do teu servo, pastor Alessio Lisboa. Que o Senhor continue, Senhor, a abençoar o teu servo, Senhor, e que as mensagens que o Senhor deu a ele, Senhor, sejam mensagem para abençoar, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Mensagem para edificar, Pai bendito, as nossas famílias, Senhor. Que haja um avivamento no seio das nossas famílias, Pai bendito. Nós queremos sim, igual nós cantamos aqui, eu e minha casa serviremos a Deus. E na autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu, Senhor, nós declaramos bênção sem medida sobre as nossas famílias. De fato, nós queremos viver os propósitos que o Senhor tem sobre as nossas famílias, Senhor. Nós queremos ser família, Senhor, onde haja paz, harmonia, amor, onde nós possamos ser famílias testemunhas, Senhor, do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que família é projeto, é plano do Senhor para abençoar toda a terra, para abençoar toda a criação, Senhor. Use, Senhor, as nossas famílias como instrumento de bênção, de paz sobre esta terra. Assim nós declaramos no nome santo de Jesus. Amada igreja, em reverência ao Criador dos céus e da terra, aquele que criou a família, erga suas mãos para o alto. Que a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Criador da família, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.